forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. É a força especial do exército americano. Este deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Vai terminar assim, ó, igual o Maduro. Olha a bomba que está por vir. Olha, fazia tempo que a gente não viu o PT ser enquadrado dessa forma numa eleição, mas parece que agora vai acontecer. Ex-marido de Maria da Penha é preso depois de dar entrevista à Record. É isso mesmo. Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido da farmacêutica e ativista Maria da Penha Maia Fernandes, foi preso preventivamente neste domingo em Natal, depois de a Justiça do Ceará apontar o descumprimento de medidas protetivas concedidas à ex-mulher e às duas filhas. O caso envolve uma entrevista concedida por Heredia à Record TV. Segundo o site TV Pop, o jornalista Roberto Cabrini produziu a reportagem para exibição no Domingo Espetacular deste domingo. Chamadas divulgadas pela emissora nos últimos dias anunciavam a entrevista. Desde 2022, Heredia está proibido pela Justiça de divulgar informações sobre o processo e de propagar o nome ou a imagem das vítimas em redes sociais, aplicativos ou outros ambientes virtuais. Para o Ministério Público, a entrevista e sua divulgação contrariaram essas restrições. Deputado republicano dos Estados Unidos publica foto de Lula capturado como Maduro. É isso mesmo. O deputado republicano dos Estados Unidos, Carlos Gimenez, publicou uma foto do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, capturado como o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro. A foto publicada faz referência à foto que o presidente americano Donald Trump publicou em sua rede social, a Truth Social, em 3 de janeiro deste ano, após a captura de Maduro. Segundo Trump, Maduro estava a bordo do USS Iwo Jima, um navio de guerra da Marinha Americana rumo aos Estados Unidos, onde está preso atualmente. O ditador venezuelano aparece com os olhos aparentemente vendados, com fones de proteção auricular, vestindo um agasalho nas cores cinza e preto, enquanto segura uma garrafa de água. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje, esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Depois, o governo americano começou a combater essas organizações terroristas em território venezuelano. É o que vai começar a acontecer agora aqui no Brasil. Por isso que a esquerda está esperneando pela defesa da nossa soberania, porque eles sabem que o governo americano virá em território brasileiro combater PCC e Comando Vermelho, e depois foi que o governo americano prendeu o Maduro, porque o serviço de inteligência americano concluiu que Maduro fazia parte dessas organizações ou estava dando proteção a essas organizações terroristas que o governo americano estava combatendo. A legislação americana permite que depois que o governo americano declarar uma organização criminosa estrangeira como organização terrorista, o governo americano envie tropas até esse território estrangeiro para combater in loco essas organizações terroristas. É o que vai começar a acontecer aqui no Brasil. E eu recebi informação que serviços de inteligência americanos já estão em território brasileiro. Então o governo americano vai começar a combater agora ativamente aqui em território brasileiro PCC e Comando Vermelho. E essa postagem desse deputado americano aqui deixa isso muito claro. Gente, começou. Foi por isso que o Trump declarou o PCC e Comando Vermelho organizações terroristas, para que pela lei americana
ele possa vir com tropas aqui no Brasil, combater aqui dentro PCC e Comando Vermelho. E se o Lula e qualquer autoridade der proteção a essas organizações, vai terminar assim, ó, igual o Maduro. Eu descobri o que aconteceu, o que foi conversado no jantar entre Moraes, Lula e Alcolumbre, que aconteceu essa semana na casa do Moraes. Olha a bomba que está por vir. O Moraes, ele reuniu o Alcolumbre e também o Lula, também estava o Zanin ali, como foi noticiado na imprensa durante essa semana. A conversa não foi pacífica. Segundo a Malu Gaspar trouxe na sua coluna, eles tiveram um belo de um barraco entre Alcolumbre e Lula, sobretudo, que foi intermediado ali pelo Moraes. O Moraes tentou colocar panos quentes. Ela informa que o que aconteceu nessa conversa foi uma lavagem de roupa suja sobre a votação a respeito do Messias para o STF. O Lula quis cobrar do Alcolumbre por que o Alcolumbre não apoiou o Messias e fez com que ele ganhasse dentro do Senado. O Alcolumbre não recuou, não pediu desculpas e disse que desde o início tinha dito que o Messias não tinha chance e que o Lula foi enganado pela liderança do PT dentro do Senado, ou seja, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner, portanto, foi quem informou ao Lula erradamente que o Messias tinha chance. Ele, Alcolumbre, disse que ele sempre disse que o Messias não tinha chance nenhuma dentro do Senado. Essa foi a conversa que a Malu Gaspar contou que houve dentro desse jantar. Mas não foi só isso. E aí trago eu essa informação para vocês. Esse jantar também teve conversa sobre INSS, escândalos do INSS e do Banco Master. Esses três estão preocupadíssimos e precisam se unir para que nenhuma dessas investigações siga adiante, nem o escândalo do INSS, nem o escândalo do Master. E por que isso? Porque o escândalo do Master estoura dentro do gabinete do ministro Moraes por conta dos contratos de 129 milhões de sua esposa. E o escândalo do INSS estoura dentro do gabinete do Lula no executivo, sobretudo depois que descobriram que o seu chefe de gabinete, o tal do Marcola, vem recebendo dinheiro da Roberta Luxinger, que é sócia, ou sabe-se lá o que mais, do Lulinha. Ou seja, esses dois escândalos podem destruir o Moraes e com o Lula. E o Alcolumbre é um personagem importante nessa história. O Lula, ele pode ser reeleito, e isso lhe dará muito poder no ano que vem. O Moraes será presidente do STF no ano que vem, no lugar do Fachin. E o Alcolumbre teria ou terá de ser reeleito para que essa dupla possa estar blindada também dentro do Senado, que será um Senado muito mais à direita e que com certeza vai tentar levar adiante a pauta de impeachment de ministro do STF. Se todos esses três forem reeleitos, um na presidência do STF, outro na presidência da República e outro na presidência do Senado, eles acreditam que poderão estar blindados em relação a essas investigações que correm nas mãos do Mendonça. O Mendonça teria, enfim, que ser isolado dentro do STF e o Moraes parece que está disposto a fazer isso, sobretudo com a presidência do STF na mão no ano que vem. A mesma coisa em relação ao Alcolumbre. O Alcolumbre estaria disposto, se reeleito dentro do Senado, a segurar a pauta de impeachment de ministro. E o Lula, claro, dentro da presidência, se reeleito, ele também conseguiria blindar esses demais colegas deles. Ou seja, para além do barraco, para além da discussão sobre Messias, houve uma conversa entre eles muito mais profunda, que é uma espécie de um acordão, no sentido de que eles três precisam estar fortes, reeleitos e juntos para brecar que as investigações sobre os escândalos do INSS e do Master sigam adiante. Essa, para eles, é uma questão de sobrevivência. Meus amigos, a notícia não é boa, mas a gente precisa dar. A gente precisa entender o que está acontecendo até para conseguir combater aquilo que está diante dos nossos olhos. Deixa aqui o seu recado, me diga aí o que você acha que vai acontecer no ano que vem com as investigações do Master e do INSS. Mendonça vai para cima do PT no TSE. Olha, fazia tempo que a gente não viu o PT ser enquadrado dessa forma numa eleição, mas parece que agora vai acontecer. O André Mendonça, ele é vice-presidente no TSE, o presidente
frente ao Nunes Marques e agora ele mandou que a federação do PT, o PCdoB e o PV entreguem as gravações do 8º Congresso do partido e também as do projeto Porta-Vozes de Lula, com contratos, notas fiscais e documentos contábeis. Isso atende, em parte, a um pedido do Partido Liberal, do PL, que disse que nesse congresso, havido em abril, foi apresentada uma estratégia para associar Flávio Bolsonaro a crimes e milícias. Isso é relevante porque, veja, o próprio André Mendonça diz: não há nenhum problema em você juntar pessoas para falarem o que quiserem, para exercerem a liberdade de expressão, mas se essas pessoas forem remuneradas, isso passa a ser uma vantagem indevida, passa a ser crime. O que não pode, portanto, é remuneração, vantagem econômica ou mecanismo equivalente de retribuição por essas publicações. Muito menos ainda se o dinheiro for público, não é? Imagina só, você está custeando com dinheiro público os partidos para que eles, ou o partido, esses partidos de esquerda, para que eles imputem crimes ao Flávio Bolsonaro. Claro que isso é indevido, claro que isso não pode numa eleição, e é isso que está por trás da medida do André Mendonça. Agora, tem uma outra coisa por trás dessa medida do André Mendonça, que é a preservar o seu poder dentro do TSE, preservar o poder até do próprio TSE. A gente sabe, está assistindo recorrentemente a medidas do STF, de ministros do STF, para controlar, desidratar o TSE, que tem nesse ano Nunes Marques na presidência e o André Mendonça na vice-presidência. O medo do STF é que essa dupla impeça algum tipo de controle do STF sobre o debate público e político, sobre as eleições. E, portanto, eles, STF, estão indo para cima dos candidatos sem dar muita bola para o TSE. Essa medida do André Mendonça, não só ela é juridicamente relevante, porque, claro, repito, você não pode ter a esquerda se juntando para pagar a gente com o nosso dinheiro para imputar crimes ao adversário. Isso, inclusive, é abuso de poder econômico, e abuso de poder econômico é uma dos ilícitos que resultam na cassação do registro ou até mesmo do mandato. Então, é relevante o que o André Mendonça passa a investigar. Mas, repito, mais do que a investigação, mais do que a questão jurídica, tem uma questão política aqui por trás, que é o André Mendonça saber muito bem que ele precisa preservar o poder da sua cadeira. O Nunes Marques nem sempre é capaz de fazer isso, lamentavelmente, mas o André Mendonça não abre mão. A gente tem visto isso dentro do STF, mesmo isolado, no caso Master, no caso do INSS, ele segura ali firme a sua cadeira e está fazendo o mesmo no TSE. A gente não pode ter o STF controlando tudo e, sobretudo, alguns desses ministros que, sinceramente, não são lá muito confiáveis, controlando tudo e todos, inclusive controlando os seus colegas dentro do TSE. Ministros do TSE já tinham dito há algumas semanas que vinham se sentindo pressionados pelos seus colegas de STF. Parece que o Mendonça não vai ceder a isso, não vai abrir mão da sua cadeira, do seu poder e do seu cargo em razão do poder dessa turma do STF que vem comandando o país há 7 anos. E que bom que seja assim, que essas pessoas sejam punidas realmente se houve isso e que o André Mendonça preserve o seu poder onde ele estiver. Deixa aqui o seu recado, deixa aqui o seu comentário. É difícil, viu? A gente tenta dar uma relaxada, esquecer dos problemas, pelo menos por um momento, por um dia, poder desligar desses escândalos que o Brasil vive, mas a internet, ela sempre dá um jeito de te deixar indignado. Eu vi uma imagem agora que parece ser uma imagem simples, mas ela é aquela que faz o sangue da gente ferver. E por que para mim ela é importante? Ela é o desenho do sistema. A gente fala muito essa palavra, né? O sistema, tem que derrotar o sistema, é antissistema. Mas o que é o sistema? E é uma imagem que ela esboça muito bem quais são as grandes figuras do sistema no Brasil. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele anulou todas as condenações dele há 5 anos. Fachin usou uma tecnicalidade para descondenar o Lula, dizendo que o Lula havia sido condenado na localização errada, que ele não poderia ter sido condenado em Curitiba, ele tinha que ter sido condenado em Brasília. E por isso Lula é hoje presidente do Brasil. Ele foi retirado da cadeia, chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu.
e foi colocado na presidência, e aqueles que tentaram impedir o retorno dele à presidência de forma democrática estão hoje presos ou perseguidos por Alexandre de Moraes. Vamos para a próxima. Ele anulou a multa de 10 bilhões da empresa dele. Dias Toffoli, curiosamente, anulou todas as multas do Joesley Batista no esquema de corrupção pelo qual o Lula foi condenado e depois descondenado. Joesley Batista não é inocente, mas teve as suas multas anuladas. 10 bilhões, e não só isso. Hoje, o Joesley Batista é o melhor amigo do Lula e o Lula oferece para ele tudo que ele precisa. Joesley Batista é dono da produção de energia no Brasil, está comprando petrolífera na Venezuela, é um cara que é o embaixador do Lula e foi a primeira reunião com o empresário que o Lula teve. Só que tem uma coisa, o Joesley Batista delatou o Lula dizendo que deu dinheiro para Caixa 2 para ele, que ele colocou em paraíso fiscal. Disse isso num depoimento da Polícia Federal. Vamos lá, vamos continuar. Peraí que a situação vai piorar. Peraí. Vamos lá. Ele anulou a quebra de sigilo da empresa que este tem participação. Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo da empresa Maridit do Dias Toffoli, na qual o Dias Toffoli tinha recebido dinheiro do Vorcaro. Gilmar Mendes, que é o cara que soltou praticamente todos os traficantes da história do mundo que passaram no STF. Gilmar Mendes, que ele deu habeas corpus, cara, foram centenas de habeas corpus para traficante. Ele anulou a quebra de sigilo da empresa. Por quê? Porque um dos sócios é o Dias Toffoli. Dias Toffoli que estava recebendo dinheiro do Vorcaro, que estava à frente da investigação e que teve que se retirar da investigação como relator, porque ele está envolvido na própria investigação ao qual ele era relator. Vamos lá. Flávio Dino anulou quebra de sigilo do Lulinha. A CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo do Lulinha, beleza? Ia provar que o Lulinha estava roubando dinheiro e todo mundo sabe disso, mesadinha dos 300 mil. O Flávio Dino foi lá e anulou a quebra de sigilo do Lulinha. Agora nós sabemos que o Lulinha, não só isso, né? Responde a 3 processos no STF. 3 processos no STF por corrupção, entre eles tráfico de influência, junto com a Roberta Luxinga, que estava dando dinheiro para o chefe de gabinete do Lula. Mas o Flávio Dino está protegendo o Lulinha. E vamos lá, por último. Anulou a quebra de sigilo do fundo que comprou o resort ligado a esse. Gilmar Mendes também protegeu o Dias Toffoli num esquema muito parecido, né, do resort. Se a imagem fosse continuar, teria ali Alexandre de Moraes recebendo dinheiro do Vorcaro através de contrato com a esposa dele. Alexandre de Moraes viajando no jatinho e mandando mensagens de visualização única para o Daniel Vorcaro. Mas está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Teria ali o Paulo Gonet arquivando um pedido de investigação em cima desse dinheiro que o Alexandre de Moraes recebeu. Sabe, esse é o sistema que a gente está lutando. E somente a maioria no Senado consegue derrubar esse sistema. Não é o presidente da República, é somente a maioria do Senado consegue derrubar esse sistema. E eu sou, por isso mesmo, candidato ao Senado pelo estado de Goiás. Lembra que o Moraes mandou prender um cara que tinha vazado os dados de imposto de renda da mulher do Moraes, a Viviane Barsi? Pois bem, sabe quem é o relator desse caso? O Moraes. O próprio Moraes é relator de uma investigação e de um processo cuja vítima é a mulher do próprio Moraes. Parece esquisito? Vai piorar e eu vou te contar agora. Segundo o portal Metrópolis, o empresário Marcelo Conde está sendo acusado por pagar R$ 4.500 por dados do imposto de renda da Viviane Barsi. Ele muito dificilmente vai ser pego, porque ele está na Espanha, aliás, copiando o Lulinha. Também não é outro que não vai ser pego. O ponto aqui é que a defesa está pedindo que o Moraes não seja o relator. O Moraes nem respondeu. E a defesa jogou o caso para o Fachin. E agora vamos ver o que o Fachin vai fazer com isso. É impedimento claro. O artigo 252 do Código de Processo Penal nem pestaneja
planeja. Ele disse que se a sua mulher ou cônjuge é parte do processo, isso é impedimento, é um dado objetivo. O Moraes e a Corte e o STF inventaram uma forma do próprio Moraes julgar os casos dos quais ele é vítima, dizendo que a vítima não é o Moraes, é a Corte. A vítima aqui é a mulher do Moraes, a vítima aqui tem CPF, o CPF foi vazado, o imposto de renda dela, de titularidade dela foi vazado. Como é possível dizer que a vítima é a Corte? É só uma invenção para o Moraes tomar conta desse e de todos os demais processos. Agora, nesse caso especificamente, por que tanto o Moraes quer estar à frente do caso? Por que o Moraes faz questão de tocar esse processo? Eu vou te contar. O ponto é o seguinte, o Moraes, ele sabe muito bem que se esses dados que estão na mão ou foram parar na mão desse Marcelo não forem punidos exemplarmente, isso pode incitar outras mais pessoas a fazerem o mesmo. Então, Moraes quer punir com toda a crueldade e truculência que lhe é peculiar esse Marcelo para poder inibir outros vazamentos. E ele sabe muito bem, o Moraes, que pode existir outros vazamentos. E ele, inclusive, quer investigar se não está acontecendo no momento algum tipo de movimentação de outros vazamentos possíveis futuros sobre ele, sobre a mulher dele, sobre o escritório da mulher dele e assim por diante. Portanto, o que o Moraes quer é asfixiar a possibilidade de que novos dados dele ou da sua família sejam vazados. Ele sabe muito bem o estardalhaço que isso fez no caso Master, sobretudo naquele contrato de 129 milhões de reais. E ele não quer entregar isso nas mãos de qualquer outro ministro, porque a verdade, meus caros, é que o Moraes não confia mais em ninguém dentro do STF. Não sei se alguém confia no Moraes, mas o Moraes não confia mais em ninguém, porque ele sabe que ele acumulou tanto poder, ele acumulou tanta responsabilidade, ele acumulou tanta coisa nas suas costas que a qualquer momento no futuro alguém pode passar-lhe a perna. Ele sabe muito bem que é assim que funciona com quem obtém muito poder. Quanto mais alto, maior o tombo. E ele tem medo, morre de medo desse tombo, inclusive medo dos demais ministros. Repito, ele não confia mais em ninguém. E acredito eu que também dentro do STF ninguém confia mais nele. Tem muito respeito ou temor, para falar a verdade. Respeito eu não sei, mas temor tem. Mas confiança não há mais nenhuma, nem nele em relação aos ministros, nem os ministros em relação a ele. Não é um time de amigos, é um time de pessoas que jogam junto por interesse. E é só isso. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento. Aqui a gente mostra tudo que está por trás da notícia, não só a notícia. Então, se inscreva no canal, venha fazer parte da comunidade, é de graça e estaremos atentos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.